Perrengues de viagem, por mais que a gente tente evitar, eles sempre estão aí, por mais que a gente tente se programar, às vezes eles acontecem. É por isso que a gente tá aqui hoje para poder compartilhar com vocês alguns mesmo, né, dos nossos perrengues, porque na verdade se a gente for falar deles, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas. Então vamos lá, para você que não conhece a gente, eu sou a Juliane. E eu sou o Gabriel, e aqui no Viajar com Pouco a gente sempre compartilha dicas não só das viagens, de como economizar em roteiros, mas também de vida em Barcelona e na Espanha, que é onde a gente está desde 2016. Então se você não conhece a gente, segue a gente aqui agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem pode se interessar por esse tipo de tema e vamos ao que interessa. Vamos pro que interessa. Para começar então, o primeiro perrengue que a gente quer compartilhar aconteceu na Islândia, que aliás foi uma das viagens mais incríveis que a gente já fez. A gente ainda vai fazer muito conteúdo sobre a Islândia que a gente está devendo, né? Logo que depois que a gente foi, a gente ficou um tempo sem postar e tal, mas isso é coisa para outro vídeo. O perrengue, um dos que a gente passou na Islândia, depois a gente também vai fazer um vídeo só sobre perrengues da Islândia. Não, gente, a Islândia é assim, é um lugar que se você pode se programar o tanto que for, mas você tem que ser bem desencanado com perrengue, porque assim, a gente passou por tantos. É um dos lugares que você tá mais suscetível. Sim, com certeza. Então, o primeiro desses perrengues foi com relação ao aluguel do carro, né? Você muito provavelmente vai precisar de um carro se você for para lá, se você for viajar pela ilha. E aí, o que acontece? Quando a gente chegou no aeroporto, era para uma pessoa ir receber a gente e levar a gente até o centro de distribuição dos carros, digamos assim. A locadora, onde a gente ia retirar o carro. E a gente ficou lá 1 hora e essa pessoa simplesmente não apareceu. Aí a gente teve que entrar em contato com a pessoa com a empresa que alugou o carro pra gente, que na verdade era uma terceira empresa, não era nem a locadora diretamente. Era como se fosse um booking, né, de locadora de carro. Da Islândia. Bem específico. E aí a gente teve que entrar em contato com eles, aí eles entraram em contato com a locadora falou que não tinha nenhum carro pra gente, aí eles tiveram que ir atrás de outra empresa, e aí no final das contas a gente conseguiu um carro, só que nisso a gente já perdeu tipo umas 3 horas da nossa viagem, super cansativo, a gente tava exausto, com outros perrengues que aconteceram também antes disso, que a gente vai comentar depois. Aí chegando lá na locadora, como a empresa não tinha programado a nossa locação, porque foi tudo de última hora, não tinha carro pronto, aí eles tiveram que lavar o carro na hora, preparar e emprestar colchão. Gente, foi improvisadíssimo. Sim, teve um monte de coisa ali. Aquele aluguel do carro que assim foi a nossa porta de entrada, a nossa recepção na Islândia, já foi tipo, se prepara porque gente, vem, viu? Foi foda. Nossa, pode falar palavrão? Foi foda. E o complicado ainda, gente, eu tenho que falar esse perrengue, senão não vai ter como. A nossa mala ficou em Barcelona, então assim, a gente tava sem carro, sem escova de dente, sem mala, então sim, tipo, fudeu. E aí, bom, depois deram um carro pra gente, mas um carro super improvisado, a gente dormia meio torto no colchão. Ainda assim a gente fala que a Islândia foi, acho que a melhor viagem que a gente fez na vida, assim. De experiência no geral, isso foi um detalhe, assim, a gente realmente não se importou com tudo que a gente pôde ver e conhecer, explorar naquele lugar que foi realmente incrível. Esses detalhes do carro, dos perrengues que a gente passou da mala em Barcelona, foi... É só detalhe, super justifica tudo que a gente viveu ali. Total. E nesse perrengue especificamente não tinha nada que a gente pudesse fazer, né? O que Exato. A gente aprendeu, que é bom levar uma escova de dente, uma pasta de dente com você na malinha de mão, mas tirando isso... A pasta ainda é até mais difícil, porque é um creme, né? Então se tiver mais de 100 ml você não pode levar no avião, na bagagem de mão, aí tem aqueles detalhezinhos. Mas leva de viagem. Levar um de viagem e assim, e torcer, né, gente? Porque não tem muito o que fazer. Dá pra levar uma muda de roupa também, né, dentro da mala. Então, isso é uma coisa que eu particularmente faço sempre, porque depois desse dia, assim, ficar sem nada, nem escovar de dente, foi horrível. Enfim, né? E ainda falando de Islândia, a gente vai pro ponto 2, que foram campings inexistentes. A gente comprou um cartãozinho chamado Camping Card. A gente vai falar mais sobre a Islândia para vocês, para que vocês saibam. E a gente comprou esse cartão que ele dá acesso a vários dos campings espalhados pela Islândia por um preço único. A gente só pagava uma taxinha ali que era da coisa da prefeitura, alguma coisa do tipo. Mas assim, tinha os campings que a gente podia ficar. Então a gente se planejou com aqueles campings que, claro, a gente já tinha pago por eles.
A gente chegou em um primeiro camping que a gente chegou primeiro, que era uma escola, não tinha nada, tinha um vulcão e tinha uma casinha. Aí nessa casinha tinha umas pessoas, a gente foi nessa casinha e perguntou para as pessoas, ué, cadê o camping? Aí eles, então, na verdade essa é uma escola. E aí a gente ligou no Camping Card, aí eles falaram, então, é que na verdade eles pegam essa escola, eles transformam em camping na alta temporada, enquanto as crianças estão de férias, mas não tá aberto. E não tinha nada lá no Camping Card falando que o camping tava fechado. Na verdade, né, a gente achou que a gente só foi nos que estavam abertos. E aí nos encontramos no primeiro dia de viagem no meio de uma estrada. Eu lembro que tinha um vulcão, uma escola e uma casinha, e era isso. Aí no fim a gente saiu buscando outros lugares, no fim a gente foi parar numa fazenda que não tinha ninguém, e, enfim, nem tava no Camping Card, a gente dormiu lá aquela noite e a gente dormiu lá e saiu e não encontrou ninguém, assim, foi estranhíssimo. E tiveram vários lugares que foram assim, né, Gabi? Vários, esse lance do camping foi uma loucura. Não à toa, né, eles devolveram metade do valor que a gente pagou por esse cartãozinho, que daria acesso a vários campings, só que vários desses campings que teoricamente estariam abertos, segundo a programação deles mesmos, o próprio Camping Card falava tal e tal camping vão estar aberto a partir de tal data, a gente chegou lá, buscava esses campings, ia direto neles e eles não estavam abertos. Às vezes a gente podia dormir, mas não tinha infraestrutura funcionando, banheiro fechado para tomar banho, coisas do tipo, restaurante. Então foi tudo meio que pelas metades, assim, os que a gente encontrou, a maior parte das vezes estava com a infraestrutura fechada. E aí foi uma loucura. E aí, gente, vocês imaginam pra banho, gente, foi assim, foi bem terrível. Então, assim, em maio foi o mês que a gente foi, eu sei que vocês talvez tenham essa curiosidade, mas foi maio e aconteceu esse monte de coisa, vários campings fechados, então assim, tinha como a gente se programar, a gente se programou do jeito que a gente conseguiu, né, mas realmente não tava cumprindo realmente com o que tava ali escrito no papelzinho que eles dão dos campings abertos, então esse foi o perrengue número 2. Mas pelo menos tanto a parte do carro, né, fechando esse rolê de Islândia, tanto a parte do carro quanto a parte dos campings, a gente foi muito bem cuidado. Quando tiveram os problemas, as empresas que a gente contratou para fazer esse serviço foram super atenciosos, resolveram o problema e, nesse caso do camping, devolveu uma parte do dinheiro ainda. Então, por isso o perrengue também fica mais leve, porque a gente não saiu com aquela dor de cabeça, de estresse de não ter resolvido. Tiveram seus empecilhos, claro, ainda mais durante a viagem, que você está naquela ansiedade, a coisa não funciona, mas resolveu e a gente foi bem cuidado. Ok, então vamos para o terceiro perrengue, que a gente já sai um pouco da Islândia. Lembrando que a Islândia eu acho que vale a gente fazer um vídeo só de perrengue na Islândia, porque são muitos, mas vamos para o próximo lugar. Se esse vídeo chegar a 100 likes, a gente faz um vídeo só sobre a Islândia. Então vamos lá. Aí, saindo um pouquinho da Islândia, a gente vai então para Berlim. Berlim já foi na nossa primeira viagem que a gente fez junto aqui na Europa, em 2015, quando a gente estava pegando o voo de saída de Berlim. Era de Berlim para onde que a gente estava indo? Para Londres? Era de Berlim para Londres, uma coisa assim. Londres ou Edimburgo, enfim. A gente estava saindo de Berlim e aí nessa saída a gente pegou o metrô, né? O metrô, o trem, algo do tipo, já não lembro exatamente o que era, para ir para o aeroporto. No meio do caminho, literalmente no meio, simplesmente fala que aquele metrô não vai mais passar daquele ponto. Não funciona mais, então não vai a linha vai só até aqui. Mas como só até aqui? A gente tinha que ir, sei lá, 4 estações mais. E assim, gente, com voo marcado. Quando você tá numa viagem programada bem curtinha, assim, você tem a gente passava tipo 3 dias em cada lugar. Então se a gente perdesse um voo, pra gente ia ser um transtorno muito grande, que implicaria até na volta pro Brasil. Então assim, foi um horror. E termina de contar, Camila. Aí, nessas, a gente vê todo mundo saindo, um monte de gente com mala também, sem entender o que estava acontecendo. Aí a gente foi descobrir, conversando com algumas pessoas que estavam lá no metrô também, que estava em obras aquele trecho e por isso o metrô não estava passando, simplesmente. E aí, para resolver a situação, a gente teria que pegar um ônibus, e pegar ônibus ônibus de linha é geralmente mais complexo para você chegar em aeroporto. Porque é isso, né? Você tem que pensar nas rotas, é sempre diferente, enfim. Gente, na época não era tão fácil assim, a gente não tinha um chip de celular pra poder conseguir internet. A gente traçava a rota antes, dentro do Wi-Fi do hostel, alguma coisa do tipo. Então... E aí foi esse sufoco, mas a gente conseguiu, falando com as pessoas que estavam no metrô, que moravam lá, pega essa linha, pega esse ônibus, não sei o que, aí seguindo uma galera que também estava fazendo o mesmo movimento.
Deu certo, a gente chegou, a gente conseguiu embarcar, mas foi um perrengue que realmente eu acho que a gente nunca passou igual, assim, de não saber como a gente ia chegar no aeroporto, a gente não sabia se era tempo, o que a gente tinha que fazer, foi totalmente inesperado. E a gente nunca inesperado. tinha ido pra esse aeroporto, era uma coisa assim, super nova. Obrigada, Danke, galera de Berlim, porque ajudaram bastante, né? Então por isso que a gente acabou chegando. Esse era um que dava pra ter evitado? Sim. Acho que dava, né? Foi inexperiência da gente olhar, ver se estava tudo funcionando normal, porque a gente conta com o que está funcionando, mas nem sempre é assim. Então é importante você repassar todo o caminho, todo o trajeto, ver se está tudo funcionando, a previsão que o Google te dá de chegada no lugar e coisa Ai, do não tipo. sair muito apertadinho, né? Que a gente tava muito apertado de tempo. A gente saiu com tipo 30 minutos de folga, mas não foi o suficiente. É melhor sair foi, um pouquinho. Né? Porque a gente conseguiu, mas poderia não ter sido. Mas pro jeito que a gente gostaria de chegar, não foi o suficiente. Então, assim, conseguimos pegar o voo, mas bem apertadinhos mesmo. E ainda nessa mesma viagem de Berlim, né? Já vindo aqui pro item 4, teve uma situação que eu quis matar o Gabriel. Por quê? Porque ele tava, na época ele fumava pra caramba, e aí ele trouxe uns isqueiros, esses Zippos. E aí ele, pra poder dividir um pouquinho o peso, tal, as coisas que ele ia levar, porque ele ia ficar realmente pra tirar a cidadania dele, ele não ia voltar pro Brasil, ele colocou esses Zippos na minha mochila. E aí, do nada, tô eu lá na fila, eu escuto alguém falar Juliane. Aí eu pensei assim, puxa, velho. Lascou. Não, nem atendi, né? Aí depois eles falaram o meu sobrenome, Juliane Soares, o jeito deles lá. Eu entendi o meu nome, eu fiquei assim, puta, estão me chamando. Boca, né? Nossa, estão me chamando no alto-falante, velho. Quando eu fui ver, era a mochila do Gabriel, não podia levar esses Zippos dentro da mochila e eles queriam que levasse de alguma outra forma. Eles fizeram eu abrir a mochila, explicar por que eu tava levando, porque não era só um, eram tipo vários, né? Devia ter uns 2. Vários, tipo 2. Mas foi o suficiente pra causar maior auê no aeroporto. E assim, gente, alemão, eu não me sentia 100% segura, não com inglês, muito menos com alemão. E alemão, tipo, eles parecem estar meio bravos, assim. Então eu fiquei morrendo de medo de não conseguir, depois de ter corrido tanto, não conseguir pegar o voo pra poder ir. Mas depois eles liberaram e ficou tudo bem. Uma coisa que eu não sabia na época é que tem algumas companhias que realmente não gostam, não deixam, teoricamente, levar esse tipo de isqueiro. Eu já passei com eles outras tantas vezes, às vezes na mala de mão, às vezes na mala despachada, nunca mais deu problema. Mas nesse dia deu, e eles falam que são isqueiros... eu não sei se eles não conheciam ou se eles associaram como se fosse tipo um maçarico, porque são isqueiros mais perigosos, digamos assim. Mas eles só deixaram passar, teoricamente, porque estava sem fluido, então ele não acendia. Só existia o isqueiro, mas ele não estava, teoricamente, funcionando, então aí eles deixaram passar. Eu já vi outras vezes falando que tem limite de isqueiros. Eu não lembro nem, na verdade, por que eu coloquei na sua mala, porque... Nem eu. Mas sei que eu não... Mas o que importa é que ali naquele momento não tinha nada a ver com a situação. Gente, lição do dia. Tome cuidado em levar isqueiros, essas coisas. Olhem o checklist lá das coisas que você pode e não pode levar. E outra coisa, cuidado com o que você deixa eu colocar na sua mala, porque não era nem meu e eu que paguei o pato. Bom, enfim, né? Vamos pro próximo. Bom, aí já saindo de Berlim, então, a gente vai falar de Londres, né? Londres, nessa mesma viagem depois de Berlim, a gente pegando o voo de Londres para Milão, tá lá no aeroporto, a gente sentou, tomou um café, tá relaxando, tá naquele... Ok, chegamos dessa vez com antecedência, não deu nenhum perrengue, nenhum susto, vamos pra área de embarque, pro portão, bora. Chega no portão de embarque, tamo lá conversando, sossegado, não sei o quê. Assim, de verdade, foi um tempão depois, eu diria que pelo menos uns 15, 20 minutos depois que a gente tá lá esperando pra embarcar já, eu olho pra Ju, cadê o iPad? Ué, não sei, não tá aqui, olha na mochila, olha não sei o que, Nossa, ficou no café. Esqueceu o iPad no café. Corre, voltei correndo pro café, olha na mesa, fui, olhei, não sei o que, aí cheguei no balcão, sei lá, assim, por acaso, vocês não viram um iPad aí, desse jeito, gente, com essas características? Posso fazer um adendo? Eu tava sozinha lá esperando, só que eles já tinham chamado pro embarque, o Gabriel tava correndo, e assim, a gente tava naquele, como se chama, um aeroporto super grande, esqueci o nome. Não era o Heathrow, tem um enorme também.
É o Gateway? Não lembro o nome do aeroporto, mas é um aeroporto muito grande e tinha um corredor gigantesco. A gente tava no meio desse corredor, mas era muito longe, assim, era longe mesmo. E ele foi lá e eu, assim, pensando nas estratégias, o que eu ia fazer pra eu não ir sozinha. Se tiver que embarcar e ele não tiver voltado ainda. Ferrou. Aí tô eu lá no balcão, conversando, perguntando, não sei o que, o cara me vira e fala, meu, por acaso, em inglês, né? Por acaso, é esse aqui? Eu falei, qual a probabilidade, imagina, se fosse em outros tantos lugares do mundo, das pessoas acharem, eu acho que não foi nem a galera que trabalhava lá, acho que alguém viu e entregou no balcão, falou, esqueceram aí e consegui recuperar. Mas assim, foi um baita de um susto, né? Foi quase que uma porta de recepção também da Europa, foi logo na terceiro lugar que a gente estava passando. E foi assim, no final foi uma experiência boa, porque não levaram, né? Eu consegui recuperar, mas foi um dos maiores sustos assim de bens materiais que no aeroporto acho que foi a única vez que aconteceu, de esquecer alguma coisa, de achar que tinha perdido, coisa do tipo. Lição do dia? Cuide das suas coisas. Cuide das suas coisas. Seja organizado, Gabriel. Outro ponto, gente, também tem a ver com Londres, mas aconteceu aqui em Barcelona. O Gabriel resolveu me dar de presente de aniversário uma viagem pra Londres, porque eu gosto muito de Londres. Ele não gosta tanto assim, mas eu gosto muito. E ele falou que ele comprou uma passagem e aí ele falou assim, se prepara, aquela coisa surpresa, né? Prepara sua mochila que amanhã a gente vai viajar. Aí eu falei, tá bom, vou preparar minha mochila, coloquei as coisas, preparei tudo certinho, a gente acordou no outro dia, a gente até fez um vídeo, né? Se vocês quiserem ver um vídeo de viagem pra Londres, lugares baratos pra visitar em Londres, uma coisa assim. Tá aqui no cardzinho aqui em cima. Deixa o vídeo no cardzinho. E aí, o que aconteceu? A gente saiu meio atrasado, porque nessa época eu trabalhava até as 2 da manhã, né? Ele também, então a gente dormia pouquinho. O voo é aqueles voos low cost, né? Eu saí às 6 da manhã. Aí a gente pegou a moto, e aí quando chegou lá no aeroporto, a gente tava super atrasado, a gente não sabia onde parava a moto, era a primeira vez que a gente ia pra lá. E aí, ok, entramos na área de embarque, e assim, pra ir pra Londres tem que passar pela imigração, tem toda aquela coisa, né? Eu, pelo menos na época, né, eu já não tinha nacionalidade daqui, então eu tinha que passar por uma outra fila. Chegamos na porta de embarque, eu olho pro meu passaporte, tcharam, peguei um passaporte azul, mas não era o meu, era do Gabriel. Eu com meu passaporte italiano, minha identidade... Eu só tinha o NIE. Com o meu passaporte e eu tava com o passaporte brasileiro do Gabriel. Não era o meu passaporte. Eu tava tão assim, gente, vamos viajar. Que o Gabi falou, você precisa levar o passaporte e tal. Quando a gente viaja pra outros países, realmente, por mais que eu tenha documento aqui da Espanha, ele só vale pra Espanha mesmo, não vale pros outros países. Então, o NIE, né? Então, assim, a gente perdeu o voo. Basicamente foi isso. A gente chegou primeiro que atrasado, porque a gente não achou lugar pra achar. Não achou lugar pra achar. Eu ia falar isso, a gente ia perder o voo de qualquer jeito, porque a gente chegou atrasado. Acho que foi a primeira vez que a gente atrasou pra pegar o voo. A gente perdeu mesmo. A gente perdeu. Mas além disso, mesmo que tivesse chegado no horário, a gente não ia embarcar, porque... Eu só ia me sentir pior, a pessoinha né? não levou o documento dela. Eu não tinha documento. Aí o que a gente fez? O Gabriel já tinha reservado hotel, já tinha passagem de volta. Aí a gente fez as contas. Qual seria o maior prejuízo, né? Se a gente comprasse uma passagem ali na hora ou se a gente perdesse tudo. Aí no fim a gente fez as contas e perder tudo seria mais prejuízo. Então a gente comprou uma passagem no mesmo dia, aquela coisa, na Ryanair, que foi caríssima. Mas Vueling, né? Não lembro qual companhia foi. Mas 3 vezes o valor que eu tinha comprado. Mas foi muito mais caro, então... E no fim a gente foi, mas assim, correndo. A gente pegou a moto, foi pra casa, a gente morava lá no Eixample, pegou o passaporte, voltou pro aeroporto. Foi um perrengão, mas fica... Aí a lição, né? Primeiro sair com antecedência é muito importante e olhar bem os documentos. Agora, depois disso a gente teve um outro perrengue no País Basco, aqui na Espanha. País Basco, que aliás, deixa a dica aí, é incrível, um dos lugares mais lindos que eu já conheci, em especial aqui na Espanha. Tem muito lugar muito bonito no mundo inteiro, mas eu me surpreendi com o País Basco, não precisei nem muito longe no caso pra gente, né? A gente sempre tem tipo esse lance, vamos fazer uma viagenzinha de verão, vamos pegar uma praia, não sei o quê. Vamos para País Basco, então. Né? País Basco, San Sebastián, a gente sempre teve vontade de conhecer, parece super bonito, a galera fala muito bem.
agostão, bora lá. Bota toalha, bota guarda-sol, bota canga na mochila e vamos embora para Dr. Solar e é nóis. E barraca, que a gente resolveu acampar. Meus amigos, a gente chegou no País Basco debaixo de chuva e saiu debaixo de chuva. A gente ficou o quê? Uns 4 dias no País Basco? Não, 3 dias, né? Foram umas 2 noites e 3 dias. Choveu todos os dias e a gente estava acampando no meio do mato. No meio do mato faz mais frio, com chuva. No segundo dia a gente estava comprando cobertor. No terceiro dia... no terceiro dia não. Aí já foi na mesma viagem, mas um pouco mais pra frente, quando a gente chegou na Galícia, eu comprei blusa. Porque isso é no norte da Espanha inteira, gente. A gente foi muito amador. Isso foi ano passado. Isso foi ano passado. Foi ano passado. E a gente já tem experiência de viagem e a gente foi muito amador, a gente não pesquisou, não olhou previsão de tempo. Cagada, velho. Cagada. Não, zero, assim. Foi porque assim, a gente tava olhando o pessoal em Amsterdã, em Londres, todo mundo assim na praia não, né? Assim, tipo, com roupinha de calor, reclamando do calor. A gente falou, nunca aqui na Espanha vai tá frio. Mas não, gente, aquela região realmente faz um frio do caralho à noite. E chove, então foi totalmente despreparado, a gente foi totalmente, assim, pensando que a gente ia curtir verãozão e assim, a gente até conseguiu ver uma praia, mas tomar banho, enfim, totalmente despreparado, totalmente sem conhecer, sem saber o que a gente estava fazendo. A gente foi curtir umas férias de verão e passou frio, passou chuva, foi teve que comprar cobertor e blusa. Comprou blusa, bom, enfim. Pleno agostão, pleno verãozão. Foi perrengue. Então fica a dica aí, se você for para qualquer lugar, olha a previsão do tempo e se informe sobre o lugar. Se a gente perguntasse, olhasse um pouquinho na internet, desse um Google, a gente ia saber que lá faz frio à noite, mas não fizemos isso, então passamos perrengue. E, agora eu vou contar um perrengue, gente, que assim, eu quase morri nesse perrengue, de verdade. Foi assim, lá em Cracóvia, na região de Cracóvia, isso na Polônia, já mudando aí de país até. Lá tem uma mina de sal, onde é extraído sal, e eles fazem hoje em dia algumas excursões, eles levam os turistas todos em grupo, tudo super bem organizado para essa mina de sal. E aí você desce, tipo, muitos metros, tem um elevador que te leva para a mina de sal e sempre tem um guia levando o grupo para que todo mundo fique bem organizadinho. É um lugar que, para quem tem claustrofobia, é um lugar realmente muito complicado para quem tem esse tipo de coisa. Porque realmente é bem fechadão, assim, sabe? Então é complicado. Aí, ok, estávamos fazendo o nosso tour, a gente estava até com os pais do Gabriel lá na mina de sal, e aí teve uma parte que tinha um salão, assim, bem grande, feito de sal, super bonito, e aí a gente sentou para tirar foto. E aí, o que aconteceu? Acabou o momento de todo mundo tirar foto, o guia chamou a gente de volta, a gente voltou, e aí a gente foi andando, aí começou a ver a fonte, não sei o que, o sal, não sei o que, explicando lá. Aí eu percebi que eu estava sem a minha bolsa. Gente, eu esqueci a minha bolsa no bendito do salão. E aí o que aconteceu? Eu, na mesma da hora, foi meio que um impulso, assim. Eu falei, eu vou sair correndo e vou pegar minha bolsa. Só que eu tava muito longe. E lá a mina de sal é um labirinto. Se eu me perdesse ali, eu poderia até ficar perdida, morrer. Até porque, assim, o lugar que a gente tava ainda tinha refrigeração. Mas é um túnel, é subterrâneo o negócio. Então era um negócio super perigoso. Eu saí, tipo, fui correndo, o guia que tava com o grupo do seu... O pai do Gabriel foi comigo, né? O seu pai foi comigo. Ele resolveu ir junto pra, sei lá, tá em 2 pelo menos, né? Mas deu ruim igual, tipo, depois eles perceberam que a gente não tava, não foi um negócio assim. E aí falaram espera, vamos avisar pra todo mundo, deu um maior caos lá no meio do negócio. E eles acharam a minha bolsa, depois eu consegui alcançar esse outro grupo e falaram pra gente não andar de jeito nenhum sozinho lá. E a gente teve que se incorporar num outro grupo que tava depois da gente por causa disso. Mas assim, né, lição do dia, o que eles me falaram? Você não pode fazer isso, moça, de jeito nenhum. Aqui você pode se perder, você pode até morrer, e podia ter acontecido milhares de coisas lá. Mas jamais façam isso, tá? Sair de um grupo, se vocês fossem... Foi uma bronca feia. Foi feia. Foi uma bronca feia. Foi bem feia. E aí eu continuei com o pai do Gabriel no outro grupo e a gente terminou, deu tudo certo, eu recuperei a minha bolsa e tal, mas o melhor, eles falaram que era esperar e no final perguntar sobre a minha bolsa que eles iam entregar. Avisa quem tá organizando o grupo e coisas do tipo.
E assim, outro ponto importante desse lugar é que não tinha comunicação, então não dava pra ligar pra ninguém. Eles têm um telefone dentro da mina de sal com que eles se comunicam através desse único telefone. Então, assim, foi isso, gente. Foi bem trágico, mas tá tudo bem. E pra fechar, um outro perrengue, claro que só dessa lista, né? Porque, assim, como a gente tava falando, não dá pra falar de todos os perrengues da vida que a gente já passou em viagens. Uma outra viagem que, curiosamente, também com os meus pais, a gente tava em Maiorca dessa vez. A gente ficou no Airbnb, algumas vezes a gente já ficou bastante em Airbnb. E a gente tava lá em Maiorca curtindo o último dia, sem nem entrar nos detalhes de que a mulher expulsou a gente, que foi uma loucura. E aí a gente tava na praia curtindo, de repente começou a receber mensagem, mulher ligando que vocês têm que sair, que não sei o quê. E ela tinha aceitado a gente ficar até mais tarde, mas enfim, até aí beleza, né? A gente corre, vai lá, sai, libera o apartamento e vai para o aeroporto. Depois que a gente chega em Barcelona, aí ou dentro do aeroporto mesmo, eu me dei conta que minha carteira não estava comigo. E aí começa a procura na mala, procura aqui, procura ali, não sei o que, não acha. Eu falei, a carteira ficou no Airbnb. Mas assim, a gente tem que pegar o voo, pelo menos eu sei que ela tá no Airbnb, porque a gente teve que fazer a arrumação para ir embora super rápido. Então vamos embora e eu escrevo para a mulher do Airbnb, falo para ela guardar e me mandar por correio, alguma coisa do tipo. Escrevo para a mulher do Airbnb, ela fala, tô procurando aqui, não sei o que, achei tal coisa, achei uma câmerazinha, tipo uma GoPro e mais não sei o que e tal, que são outras coisas que ficaram para trás, mas a carteira não. Não é possível, tava tudo junto, eu lembro e eu tenho certeza que estava lá, não teria como estar em outro lugar e ela achou outras coisas, só que dentro da carteira tinha basicamente toda a minha reserva de dinheiro, que eram 400 euros. E, curiosamente, a carteira ela nunca achou. Ela achou outras coisas, mas não achou a bendita da carteira. Então, essa foi uma experiência... E o cartão também estava dentro. Gente, foi uma fase, assim, que foi bem complicada. Porque todo o dinheiro que a gente tinha estava na carteira do Gabriel. A gente não teve essa coisa, como a gente compartilhava apartamento com pessoas desconhecidas, a gente não tinha essa coisa, e não tem fechadura as casas aqui, é muito comum não ter. Nos quartos, e aí a gente não queria deixar lá e levou tudo, e aí no fim perdeu a carteira, e aí o grande problema disso foi que tava o cartão, tava todo o dinheiro que a gente tinha, documento, e no fim a gente ficou basicamente uma semana só comendo macarrão, né, até chegar um cartão novo e conseguir se arrumar. Mas lembra? Foi bem... Foi. Perder 400 euros não é brincadeira, não. Ainda mais quando a gente estava se adaptando no país, começando a vida, buscando trabalho, coisas do tipo. Foi bem chato. Mas esses foram alguns dos perrengues que a gente passou, sobrevivemos, estamos bem. Estamos aqui. Aprendemos com eles. E estamos aqui compartilhando. Ou não, né? Que a gente continua passando perrengue. Gente, perrengue é isso, sabe? Muitas vezes, tem alguns são perrengue chique mesmo, né? Que começam a zoar a gente. Mas perrengue é isso mesmo, a gente tenta evitar, a gente vai aprendendo, mas querendo ou não, às vezes acontece. Eu acho que o grande lance é você conseguir lidar com aquilo naquele momento, né? E não deixar com que isso atrapalhe sua viagem. Claro que existem perrengues e perrengues, mas esses que a gente contou, a gente conseguiu lidar de certa forma. E a gente quer saber o de vocês, né? Conta aí pra gente aqui embaixo que perrengue de viagem você passou, porque a gente adora saber, adora conhecer também. E a gente, se vocês quiserem, a gente vai fazer o da Islândia, chegar a quantos 100 likes. E também, se vocês quiserem uma parte 2 de perrengue, pode falar aí que a gente manda ver aqui com um perrengue. E se você gosta de vídeos como esse, de perrengue, de ideias de viagem, de dicas de roteiro e tal, curte esse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, a gente posta vídeo toda semana. E segue a gente também nas outras redes sociais, a gente está aqui para compartilhar muita informação legal com você. A gente se vê no próximo vídeo, né? Isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.